vamos receber agora o secretário Wilton Martins, para que ele possa estar explanando aí. Foi convidado a vir até esta casa devido a tantas reclamações da nossa iluminação pública do nosso município. Então, por tantas reclamações, xingamentos, que tem até xingamentos, viu, ex-vereador Carlos Eduardo? O vereador aqui está recebendo até xingamento, dizendo que é merda, bosta, que não faz nada, minha rua não tem luz. Aí você vê o eletricista, o povo querendo bater dele na rua e assim. Então nós fizemos um convite a essa equipe para poder vir até essa casa para trazer explanações aí, para a gente poder explicar para a população qual que é a forma de trabalho deles. Aguardando o vereador aqui. O vereador Najibinho ajudar o secretário aqui a ligar aqui o equipamento. Boa noite, aproveitar e dar uma boa noite a todos que estão nos acompanhando aqui pelas redes sociais. É sempre bom, né, ver o pessoal das redes sociais aqui nos acompanhando, vendo aí o trabalho do vereador, que o vereador tem feito, tem cobrado. Eu sempre tenho dito aí que é para o pessoal comparecer a essa casa, o pessoal aí estar mais perto do legislativo, para poder ver o que de fato cada vereador tem feito, se ele tem te representado, se ele tem cobrado, né? Então, é muito bom mesmo ver aí as redes sociais aí, o pessoal nos acompanhando pelas redes sociais. Continue assim, traga sua demanda, mande mensagem, estamos aqui para poder atender a toda a população lisonense. Parece que ligou ali. Mapa de iluminação. Vamos lá. Pronto? Queria desejar uma boa noite a todas as pessoas que nos ouvem, a todas as pessoas que estão aqui presentes, a todos vocês, legisladores dessa Casa de Leis aqui de Orizona. Primeiramente, eu não estou aqui para falar de gestões passadas, porque o que passou ficou para trás. Eu acho que a gente tem que olhar para frente, a gente tem que ter um futuro. Então, primeiramente, eu quero pedir desculpa a qualquer fala que eu fizer, que ofenda alguém, que ofenda algum vereador. Eu não estou aqui para isso, estou aqui simplesmente para clarear para todas as pessoas o que é o trabalho de uma secretaria de uma infraestrutura. Então, começando. Pessoas, eu queria que todas as pessoas um dia fossem secretários de infraestrutura, para ver o que é realmente uma secretaria, o tanto que a secretaria de infraestrutura é grande e o quanto uma secretaria de infraestrutura trabalha por uma cidade. Hoje no município a gente tem 3 secretarias, que são secretarias imensas, que são a Secretaria da Saúde, a Secretaria de Educação e a da Infraestrutura. Eu, em momento algum, julgo o ex-gestor, por exemplo, o ex-secretário de Infraestrutura, Adriano Marçal, devido a hoje eu passar na pele e saber o que é uma secretaria de infraestrutura. Momento algum vocês vão ver eu falando de ex-secretário, do secretário do Quimba, que foi o meu antecessor, porque a secretaria de infraestrutura é uma secretaria grande, uma secretaria difícil. O nosso município é imenso e a gente sabe o quão difícil é cuidar de todos os setores e de todas as áreas da Secretaria de Infraestrutura. Hoje a nossa Secretaria de Infraestrutura realiza diversos serviços para a nossa cidade, como a iluminação, a limpeza pública, a operação do tapa-buraco, a poda de árvore, a poda de grama. A gente trabalha com diversos maquinários, seja mais leve ou seja mais pesado. A gente trabalha também com o patrulhamento de algumas ruas que não são pavimentadas na nossa cidade. Então, são diversos serviços. Hoje, se a gente for olhar o mapa de funcionários da Secretaria de Infraestrutura, a gente tem mais de 50 funcionários. Mas quando a gente vai olhar físico, os funcionários que são braçais, os funcionários que são os que mais trabalham diariamente mesmo, a gente chega em torno de 10, 15 funcionários. E quando a gente vai redistribuir esses funcionários
Por maquinário, a gente chega num limite de 6, 7 pessoas estourando num serviço braçal. Exemplo, está aqui o vereador Oswaldo, que sempre está lá na Secretaria de Infraestrutura, ajudando a gente lá no serviço braçal, devido ao nosso limite ser pequeno e a gente ter pouco funcionário. Então, eu vou fazer um paliativo um pouco sobre a Secretaria, que às vezes, pela minha fala, eu consigo responder a todos algumas perguntas. Se a minha fala não for clara o suficiente, eu estarei respondendo as perguntas de todos, se assim houver. Então, começando pela Operação Tampa Buraco. A Operação Tampa Buraco, a gente resolveu fazer ela na cidade por bairros. A gente sabe que tem o período que é chuvoso e o período que a cidade fica mais esburacada. Mas a gente tem, por exemplo, esse período agora que a gente está passando, que não é um período chuvoso. Então, é nesse momento que a gente concentra mais na Operação Tampa Buraco. Eu trouxe aqui, caso algum vereador queira olhar, a nossa ata de registro de preço, que é onde a gente busca a nossa massa asfáltica, que é o CBUQ, que acho que é de conhecimento de todos, que CBUQ é o que a gente utiliza para pavimentação, que é um concreto bituminoso usinado a quente, que ele é da contratante da pedreira. Então, para que fique bem claro a todos, a nossa massa asfáltica ela é licitada e ela é totalmente comprada regularmente na pedreira lá em Goiânia. Então, a gente utiliza esse material para poder fazer o tapa-buraco na nossa cidade. E a gente tem um limite de 6 pessoas que realizam esse serviço. E pasmem, essas 6 pessoas que realizam esse serviço são as mesmas pessoas que fazem a limpeza da cidade e que retiram os entulhos que são jogados de forma incorreta na nossa cidade. Ou seja, quando eu estou fazendo o serviço de tampa-buraco, eu não consigo fazer o serviço de limpeza da cidade. Por quê? Porque a minha equipe é a mesma. E hoje, graças a Deus, a nossa cidade está passando pelo Sinaliza Goiás, que é um projeto criado pelo nosso governador Ronaldo Caiado, que no dia 5 de maio deste ano, ele fez uma solenidade de abertura, que é denominado como se ele tivesse criado, mas não foi exatamente ele que criou. Foi dia 5 de maio, ele fez a abertura lançando esse projeto, que vai atender todos os 246 municípios do nosso estado de Goiás. E hoje, graças a Deus, a nossa cidade está sendo contemplada com essa benfeitoria aí. Nossa cidade está hoje sendo contemplada com 2.400 metros de sinalização horizontal e 240 conjuntos de emplacamento de sinalização vertical. Então é isso que a nossa cidade pôde contar e outras cidades vão contar dos outros municípios. Isso vai da quantidade de habitantes e da quantidade de parte asfaltada que a cidade tem. E o Sinaliza Goiás, que está aqui na nossa cidade, os nossos funcionários estão ajudando a equipe do Sinaliza Goiás a fazer o quê? Aquele tampa-buraco bem feito nos entroncamentos das esquinas, estão fazendo a limpeza e estão fazendo a remoção das placas. Então, olha, esses mesmos funcionários que tampam o buraco, que retiram o entulho, eles estão parados do serviço deles, dos nossos serviços públicos, para atender o Estado nessa demanda deles, mas que é uma benfeitoria para a gente, para fazer parte do Sinaliza Goiás, que é uma benfeitoria que a gente vai ter. Então a gente está aí parado, tem uns 15 dias de fazer a operação tampa-buraco, de remover entulho e de fazer algumas determinadas limpezas que a gente faz, devido a gente estar atendendo o pessoal do Sinaliza Goiás. Depois a gente volta, eu vou citar outro exemplo agora, que é o pessoal da poda da nossa cidade. O pessoal da poda da nossa cidade é uma equipe complementar. Não é essa mesma equipe que faz esse tipo de serviço. O pessoal da poda da nossa cidade, quando está no período mais chuvoso, é tendencioso o mato da nossa cidade crescer. É tendencioso o mato da nossa cidade crescer. E eles fazem esse tipo de limpeza, que são os podadores de grama que fazem a podadeira de fio. E a gente também tem um funcionário nosso específico para atender e para trabalhar no nosso trator roçador, que eles atendem a cidade e a zona rural, a zona urbana e a zona rural. Hoje em dia mesmo, que a gente não está no período chuvoso, essa equipe, eles estão atendendo naquele bairro que está ali localizado de Laranja. E eles vão passar para outras determinadas áreas. Esse mapa de iluminação nosso aqui, ele serve para mostrar o pessoal da equipe da operação do tampa-buraco e da equipe do entulho.
Antes de eu falar em mais específico da iluminação, eu quero só fazer uma ressalva na questão dos entulhos. A gente pede a compreensão de toda a população da cidade. A gente tem uma mão de obra limitada, todo mundo sabe disso, e a gente pede assim, com enorme assim, educação às pessoas da nossa cidade que nos ajude a zelar da nossa cidade. Eu sei que todos os vereadores pedem, eles pedem com carinho, eles pedem com educação, e nós do Poder Executivo tentamos fazer o máximo possível para deixar a nossa cidade limpa. Mas a gente não consegue fazer todo o trabalho se a gente não conseguir ter a educação de todas as pessoas da nossa cidade. A gente sabe que não custa nada um morador zelar da porta da sua casa. Se todo mundo zelar, eu já vi várias vezes aqui o Flávio, o Najib, a Roseli, o Oswaldo, o Riva, o Ulisses, aqui, o João Lucas falar. Se cada um cuidar da porta da nossa casa, eu tenho certeza que a nossa cidade vai ficar muito, mas muito melhor. Igual a gente está fazendo a pintura do meio-fio da nossa cidade, nós estamos agindo por áreas. Agora então no mapa eu vou explicar a parte da iluminação, mas ela é extensiva a essas outras áreas, como tampo-buraco, remoção de entulho e a pintura do meio-fio. Então vamos começar pela nossa iluminação. A nossa iluminação, a gente fez um pregão eletrônico, que é o número 4 de 2022, de mais de R$1 milhão, onde nesses R$1 milhão foram licitados materiais elétricos de vários tipos, de várias modalidades. Esse R$1 milhão não é que a gente está gastando R$1 milhão em materiais elétricos. É o que a gente pôde licitar, a quantidade máxima que a gente pôde licitar. E a gente vai pegando esse material de acordo com o que há a necessidade. Vereadora Roseli, se a senhora puder passar uma guia desse aqui para cada um, aí vocês ficam. Então, continuando aqui, pessoal. Hoje, nesses 3 anos de mandatos do prefeito, do poder... Não, pode deixar comigo assim. Hoje, nesses 3 anos de mandatos do prefeito, no primeiro, no segundo e até agora, nesse terceiro ano, foram gastos mais de R$500 milhão em materiais elétricos. Para ser um valor mais específico, R$585.120 em materiais elétricos. Aí a gente vem para o nosso mapa da iluminação. Hoje em dia, pessoal, a gente não pode ser hipócrita, a gente não pode ser demagogo. A gente sabe muito bem que o maior problema que a nossa cidade enfrenta hoje é a iluminação. E como que a gente, do Poder Executivo, junto com vocês, do Poder Legislativo, pode fazer para sanar esse problema? A gente escuta o Poder Legislativo, a gente escuta o público, a gente escuta todas as pessoas. E o único modo que a gente achou mais viável de solucionar esse problema era agindo por bairros. Por quê? No primeiro ano de mandato, decorrente dos outros mandatos, quando o ex-prefeito Joaquim finalizou seu mandato, ele entregou a Avenida 7 de Setembro e ela ficou todinha no LED. Então, para a população, aquilo ali era o quê? Era algo novo, algo diferente, foi algo vindo de novo para a cidade, foi a iluminação de LED. Ou seja, era tendencioso a essa parte toda a cidade ser substituída no LED, porque isso é uma evolução, toda a cidade está passiva de evolução. O que aconteceu? No primeiro ano de mandato do prefeito, a gente substituiu todas as avenidas da cidade por LED. E assim foi substituindo sucessivamente de acordo com a necessidade. Só que, como a nossa iluminação é muito precária há anos e anos, surgiu a necessidade da gente fazer a substituição por completa na cidade. E o que a gente fez para poder fazer essa substituição? A gente sabia que nos pontos mais afastados da cidade é onde a gente tinha o maior problema de iluminação. Exemplo, eu sempre acompanho, sempre estou aqui na sessão, vejo as demandas dos vereadores, ouso até a falar, se o telefone de vocês toca 1000 vezes, o meu toca 5000 vezes no dia, é fora do normal. E eu sempre tento atender o máximo possível, até brinco com as pessoas. Todo mundo que for me mandar, for me ligar, me manda mensagem, que é mais fácil. A gente vai sempre estar respondendo na medida do possível. A gente sabia que os bairros mais afastados da cidade eram os bairros que careciam mais de iluminação.
tanto os bairros afastados, como o centro e a zona rural. E o que a gente decidiu fazer? Com o mutirão do povo, que é um mutirão denominado pelo povo pelo prefeito Felipe Dias, que ele criou esse mutirão, a gente conseguia atender à zona rural algum tipo de trabalho específico, que era limpeza, operação tapa-buraco, e atender a iluminação. Hoje, a gente já conseguiu passar por praticamente todos os povoados, substituindo a iluminação. O que a gente vai fazer agora nos povoados? Dar a devida manutenção quando necessário. Quando necessário, queimou uma, queimou duas lâmpadas, é o momento que a gente vai fazer agora a manutenção nos povoados. E a gente parte para a cidade. Aqui está o bairro Paládio. A gente fez, o primeiro bairro da cidade que a gente fez foi o bairro Santa Luzia. Quando a gente realizou o mutirão no bairro Santa Luzia, e não teria como fazer um mutirão, nessa data não seria possível fazer um mutirão no bairro Paládio, aproveitando que o Santa Luzia já estava por completo iluminado, a gente fez o patrulhamento todo do bairro do setor Paládio e fez a troca de iluminação todinha no bairro do setor Paládio, que era um bairro assim, muito carente da iluminação. Depois a gente foi agindo por bairros, que aqui o bairro Campo Formoso é um bairro muito grande, ele pega daqui e vai quase até aqui na divisa do centro. Então a gente dividiu o Campo Formoso em duas partes, que a gente limitou ele aqui e limitou essa descida aqui, que é mais concentrada no centro. Aí a gente fez essa primeira etapa aqui do Campo Formoso todinho, a gente substituiu por completo esse bairro. É claro que alguma ressalva, ficou um poste, ficou uma outra coisa para trás, mas a gente voltou e está voltando para fazer a manutenção quando necessário. A gente teve ano passado o aniversário da cidade, que foi o Agroshow, a festa. Esse setor aqui, ó, que é o distrito industrial, a gente fez ele por completo. Por que ele está pintado de laranja e não está pintado de verde? Por quê? Porque ele já está no momento de dar manutenção. A gente fez essa iluminação aqui por completo e essa avenida aqui cruzada. Mas aqui para cá, ó, já está no período de dar manutenção. Então por isso que ele está pintado de laranja, porque já está no momento de dar manutenção. Os que estão em verdes foram os bairros que já foram feitos, e os de laranja da manutenção. Aí a gente vem aqui para esse bairro aqui que eu escrevi aqui caixa d'água, acho que na folha de vocês dá para ver, mas que não é Campo Formoso. Eu coloquei caixa d'água porque na minha denominação do prefeito, o prefeito fala caixa d'água, eu falo Campo Formoso, e acabou que eu escrevi caixa d'água. Esse bairro aqui também está todo feito, ele também está todinho no LED. E essa parte aqui do Campo Formoso, que é a divisa das duas avenidas, Angelina Teixeira e a 7 de setembro, ela também está completa no LED. Eu não vou fazer ressalva nenhuma aqui das avenidas, porque depois eu explico ela em separado. E a gente vem aqui para o bairro Cinelândia. O bairro Cinelândia, hoje, graças a Deus, ele também está por completo no LED. Para não ser hipócrita, faltou 2 postes no bairro, lá no bairro Cinelândia, que ficou para trás por o problema do relé. Que foi bem aqui na... Só fecha aí que tá certo. Aqui no bairro Cinelândia, a gente teve 2 problemas com o relé. Que foi bem aqui embaixo, na casa, se eu não me engano, da Sueni, e na porta da casa do Vino aqui, como que é o nome dele? O Vino, que trabalha com a maratona, bem na porta da casa aqui dele, aqui na divisa do sítio, foi com problema com o relé. A gente teve problema nesses 2 postes aqui. Mas o eletricista já está ciente do local para voltar lá para fazer esses reparos. E a gente veio para o bairro Nossa Senhora de Fátima, que era um bairro de grande problema. Hoje o vereador Vino, infelizmente, não está. O Vino até tinha feito uma iluminação, vamos dizer assim, exótica, na porta da casa dele, porque o plano de iluminação ainda não tinha chegado naquele local, mas hoje ele já chegou, e hoje, graças a Deus, o Nossa Senhora de Fátima também está 100% com a iluminação funcionando. Nesse intervalo aqui, ó, a gente fez também o bairro São Domingos, que também está funcionando por completo. E aí a gente tem essa parte aqui do centro, que é essa parte da Rua da Câmara subindo aqui, ó. Essa parte aqui do centro também, não é que ela está 100% no LED, mas vamos dizer assim que ela está 90% iluminada, porque vale um poste ou outro tem uma ressalva que a gente dá problema com o relé. Mas o caminhão já passou, já fez a substituição 100%. No caso agora é algumas ou outras manutenções. Essa parte que está aqui de verde é a saída do cemitério.
que pega ali na empresa Valesa e vem até aqui no cemitério. Ela também já foi feita por completo. Ela está 100% no LED. E a gente tem a saída da Faori, que essa região que está pintada de azul, por que ela está pintada de azul? Essa região aqui é a região que a gente tem mais fluxo de veículos na cidade. Não, é impossível o caminhão trabalhar durante o dia nessas ruas aqui. Por quê? Porque é uma rua que, se o caminhão parar, nem o carro mais passa. Então ele vai inviabilizar o trânsito, o tráfego da cidade vai parar. Então por que essa região está pintada de azul? Porque elas vão ser feitas aos finais de semana. O nosso eletricista agora já está ciente que ela vai ser feita aos domingos. Aí, aos finais de semana, será feito esse bairro que está de azul, que a gente pega ele todo como centro e essas saídas aqui. Aí a gente vem para o bairro Boa Vista, que está pintado de amarelo. Por que ele está pintado de amarelo? Porque vai começar amanhã no bairro Boa Vista. Amanhã a iluminação já começa no bairro Boa Vista. Não é promessa, não é nada, isso é fato verídico. Amanhã a gente começa no bairro Boa Vista. Essa parte aqui do setor aeroporto, ela já estava feita há algum tempo atrás. Porque, como eu disse, no primeiro e na metade do segundo ano da gestão, a partir do momento que a gente tinha um caminhão, que a gente pagava, esse caminhão pagava caro, esse caminhão pagava combustível, pagava diária do motorista, pagava tudo, ficava caro, onerava demais o município, a gente conseguiu com aquele caminhão fazer alguns determinados serviços na cidade, que foram as nossas avenidas, que foi o caso que eu não citei, essa parte aqui do setor aeroporto e algumas outras lâmpadas, que foi aquele caso do socorro, que esse socorro estava dando muito problema. Por que esse socorro estava dando problema? A vereadora Roseli me ligava, é um exemplo, a vereadora Roseli me ligava solicitando uma troca de lâmpada aqui no bairro Boa Vista. A gente vinha, arrumava o bairro para ela. No mesmo momento, o prefeito já me ligava que já tinha outro problema aqui, outro cidadão aqui. Então a gente ficava no pinga-pinga. Isso a gente não conseguia atender a cidade inteira e isso estava dando, era muito mais desgaste. Hoje, se a gente olhar aqui no mapa da nossa iluminação aqui, graças a Deus a gente está tendo um processo evolutivo muito bom. E se Deus quiser, esse processo aqui vai ser o mais rápido possível, no tardar. A gente acredita que no começo de agosto aqui, se Deus quiser, na cidade inteira, o caminhão já vai ter passado por todos os bairros. Saindo aqui do bairro Boa Vista, e de imediatamente a gente vai atacar aqui no Santa Maria 1, aí a gente tem o Bela Vista, o Sol Nascente, o Santa Maria 2 aqui e o Residencial Florença, que é um dos bairros, vamos dizer assim, que hoje mais necessita de iluminação pública, a gente sabe muito bem disso. Mas aí a gente sabe o que a gente fez. A gente resolveu fazer esse mapa de iluminação, atendendo também muitas solicitações também do Ministério Público, para fazer e para atacar esses pontos que, vamos dizer assim, faltava iluminação. Porque é igual eu disse mais uma vez, a gente sabe da carência de iluminação do município, mas não tem como de um dia para a noite resolver esses problemas. A gente ficou aí, vamos dizer, mais de 1 ano e meio dando socorro, fazendo o que podia e o que não podia, com o caminhão, vamos dizer, alugado, pagando gasolina, pagando coisa cara. Hoje a gente tem um caminhão comprado com recursos próprios, está aqui, caso algum vereador queira ver. A gente fez uma adesão, uma ata de registro de preço, de uma empresa de Coxim, de Mato Grosso do Sul, de um consórcio municipal, e a gente comprou um caminhão avaliado em mais de R$605 mil, com dinheiro advindo extremamente do Tesouro Municipal. E hoje, graças a Deus, a gente tem esse caminhão aí, que vai seguir nessa gestão e para as futuras gestões, para estar assim, fazendo o reparo da iluminação pública do nosso município. Então hoje, com esse mapa de iluminação, a gente acredita que, no mais tardar, em agosto, o caminhão já conseguiu fazer aos finais de semana esse centro. A gente acredita que até quarta da semana que vem o Boa Vista já está 100% feito e a gente já vai atender os outros bairros aqui. No mais tardar agosto, a gente acredita que esses bairros estejam feitos. E assim, a gente vai estar fazendo as manutenções na zona rural, quando o mutirão, que a gente denomina mutirão do povo passar, a gente vai estar fazendo esses reparos e quando for necessário, não somente nos mutirões, mas quando for necessário. E a gente acredita, também a gente não acredita, é um fato verídico, que vai chegar um dia aqui, o nosso mapa ele não vai estar pintado de azul, de vermelho nem de verde, mas sim de laranja. Por quê? Porque aí é o momento que a nossa cidade inteira, graças a Deus, vai estar iluminada e a gente vai estar passando somente fazendo os reparos onde seja preciso. E assim,
para finalizar a minha fala e agradecer a todos, eu quero deixar aqui um enorme abraço e dizer a honra que eu tenho de trabalhar com todos os funcionários da Secretaria de Infraestrutura. Eu digo para eles todos os dias. Eu sou praticamente o funcionário mais novo que tem na Secretaria. Eu sou chefe dos funcionários. Então, assim, no começo eu achava até ruim chegar na secretaria com todo mundo mais velho que eu e ter que em algum momento dar uma bronca no funcionário que é mais velho que eu. Mas isso se faz necessário. Hoje todos os meus funcionários entendem e muitas das vezes eu sento com meus funcionários para me escutar o que eles têm para falar. Porque eu não sou dono da verdade, eu não sou dono da razão. Eu sento com eles, porque muitas das vezes eu peço eles para fazer um serviço que não dá para eles fazerem. Aí eles chegam em mim, Will, se nós fizéssemos assim, sairia muito mais fácil. A gente tem que ter a empatia e a sabedoria de escutar mais as pessoas, não denegrir o trabalho de ninguém em momento algum, porque a gente está aqui para somar, para fazer nossa cidade crescer, independentemente de partido, porque a nossa cidade, vamos dizer assim, é o nosso berço, é o nosso local, e nós todo mundo querendo bem para a nossa cidade. Então hoje eu apresento aqui para vocês o mapa da iluminação, apresentei algumas coisas rápidas da secretaria, queria falar o máximo possível que eu desse conta, mas o tempo é curto, e dizer para os meus funcionários mais uma vez, vocês são a máquina que faz a nossa prefeitura funcionar. Não só da Secretaria de Infraestrutura, mas de todas as secretarias. Então eu agradeço a todos aqui presentes, quero fazer um agradecimento especial para o Paulo César, que durante mais de 2 anos dessa gestão que está aqui, fez a tripa coração para poder atender essa iluminação da cidade. Muitas das vezes o Paulo César foi xingado, o Paulo César foi maltratado, os vereadores foram xingados, foram maltratados, eu fui maltratado, mas como se diz, palavra de ruim entra num ouvido e sai no outro. A gente leva para a gente palavras que são de grande valia. Então, Paulo César, muito obrigado pelo trabalho que você fez e faz na nossa cidade. Hoje em dia a gente conta com 2 eletricistas, que é o Paulo César e o Robson, que ele não pôde estar aqui presente. A gente fez uma divisão com os 2, deixou o Robson mais agora específico para o caminhão, para a iluminação, e deixou o Paulo César para atender, vamos dizer assim, a parte mais difícil da iluminação, que é mexer com as bombas d'água. Vocês, vereadores, viram os problemas que a gente dá, essas bombas d'água, o problema de bomba d'água, atender todas as secretarias, que são mais de 10 secretarias para a gente poder atender, atender aquele socorro, que é uma iluminação do trevo que estragou, é uma secretaria que está precisando. Hoje em dia, graças a Deus, a gente tem um hospital municipal, que a gente precisa ali de um eletricista sempre para atender alguma coisa, no caso de cirurgia, uma casa com energia acabou, a gente tem um gerador, mas ele sempre dá problema devido ao hospital ter uma infraestrutura muito antiga. Então, é uma secretaria de educação que precisa de mais a conta para atender essa quantidade de escola, é uma secretaria de saúde, é uma secretaria de meio ambiente. Então, a gente decidiu fazer nessa modalidade. A Câmara, quando vocês precisarem, vocês podem acionar a gente, podem acionar a nossa eletricista, está aqui à disposição. Então é isso, pessoal. A todos vocês vereadores, a todos vocês que estão aqui, a todos vocês que nos assistem, meu muito obrigado. Agora estou à disposição para responder qualquer pergunta dos vereadores. Ô, secretário, quero te agradecer por ter vindo para esta casa, mas eu queria sugerir, por que não contratar um caminhão para poder estar atendendo a questão das emergências. Eu vou dizer uma coisa aqui para o senhor. O senhor mostrou para mim aí que a palavra de Cinderlandia foi feita. Mas tem gente na palavra que já está sem iluminação. Isso vai acontecer como? Aí o senhor disse que agora vai chegar lá no Florença em agosto. Tem uma senhora lá no Florença, o vereador Oswaldo, ela já xingou o presidente da Câmara e todo é tipo de nome. E agora vendo que ela vai ter iluminação só em agosto. E ela alega que tem 7 lâmpadas na rua dela que não funcionam. E aí eu vejo aí o senhor dizer que vai chegar lá em agosto. E esse pessoal da palavra lá atrás novamente? O senhor tem um plano aí para poder, de emergência, para poder estar atendendo isso aí? Porque eu acredito que essa questão de atender os bairros, tudo bem, concordo. Até acho que o senhor tinha dito isso para mim no ano passado, eu até citei essa questão aqui, alguns vereadores foram contra, disseram que isso não funcionaria, mas eu estou vendo que a gente está tendo dificuldade para que isso possa funcionar, se não tiver uma outra equipe aí só de emergência. Vereador, é o seguinte, obrigado pela sua pergunta. Como eu disse,
a gente vai separar, eu acho que foi falha minha, eu não falei essa questão. Nos finais de semana, a gente vai agir nessa determinada parte aqui do centro, onde a gente tem um fluxo de movimento maior. Mas a gente vai separar um pedaço dos dias para estar fazendo esse socorro. Porque, vamos dizer assim, o dia a gente dividir em duas etapas, a parte da manhã e a parte da tarde. Aí a gente vai fazer o quê? A gente vai separar metade de um dia para estar dando esse socorro e essas devidas manutenções nesse local onde a iluminação já passou. Outra questão, o vereador, o senhor disse que a prefeitura, o secretário, senhor desculpa, o senhor disse que a prefeitura, ou a Secretaria de Infraestrutura, ela só tem 6 colaboradores, né? O município nosso aí está tendo concurso público, né? Por que não preencher essas vagas do concurso público? O senhor sabe me dizer por que não preencher? Ou não precisa? Ou o senhor já tentou correr atrás e de fato não teve sucesso? Essa parte do concurso, eu até fazia parte da comissão do concurso, mas devido a eu fazer o concurso, eu saí e não tive acesso a essa parte de por que não foi feito para serviços braçais na Secretaria da Infraestrutura. Mas eu passei a lista relacionada de cada secretaria. Então essa informação eu não consigo te dar ela, devido a eu não fazer parte da equipe da comissão do concurso. Mas quando a gente necessita de mais serviços braçais, a gente acha que é de conhecimento de todo mundo, que a gente tem, vamos dizer assim, uma secretaria compartilhada, que é a Secretaria da Infraestrutura com a Secretaria da Agricultura. A equipe da Secretaria da Agricultura, eles ajudam a Secretaria da Infraestrutura e a Secretaria da Infraestrutura, quando pode, ajuda a Secretaria da Agricultura. Mas quando não é isso, a gente tem os comissionados e a gente tem os prestadores de serviço, que prestam serviços para a gente via e-mail. Que aí, graças a Deus, é uma ajuda que a gente tem na questão braçal do serviço. Porque também, exemplo, para realizar o serviço de tampa-buraco e de coleta de entulho, eu tenho uma ferramenta que ela é comum para os dois. Então não tem como eu dividir a equipe, por exemplo, eu preciso de um trator e da carreta. Eu tenho um trator e uma carreta. Ele realiza o tampa-buraco e ele realiza a remoção do entulho. Quando eu consigo dividir as duas equipes, aí eu utilizo a minha retroescavadeira, eu estou até usando pleonasmo na minha fala, dizendo que é minha, a retroescavadeira e o caminhão. Aí eu consigo dividir as duas equipes, consigo fazer os dois serviços ao mesmo tempo. Secretário, então o senhor disse que só usa a outra secretaria quando a situação está aperta. O senhor entende então que a iluminação pública do nosso município não está apertada? Nós temos sido cobrados, tem 2 anos e 6 meses por iluminação pública. Então eu acredito que tinha que ter feito juntado aí com a outra secretaria e ter feito um processo aí dos bairros o quanto antes. Porque eu acredito aí que agosto é 2 meses até lá. E o pessoal está pagando taxa de iluminação pública sem usar. Então quantas taxas de iluminação pública já não vem no talão do cidadão e não está usando a iluminação pública? Tem pessoas que já torceu o pé ali na região do Boa Vista, né, vereadora? Machucou. Então, assim, tem família que vai sair de casa à noite para ir à igreja com lanterna, para a escola de manhãzinha, lanterna. Então, assim, eu acredito que está apertado. Com todo respeito ao senhor, eu acredito que está apertado e era a hora de pegar e atingir aí no mapa do senhor os riscos verdes, para depois a gente vir com esse projeto que o senhor está vindo aí, que eu digo que ainda está devagar. Eu digo que está devagar porque o povo está cobrando. Aqui, ó, requerimento de iluminação pública é o que mais tem aqui nessa casa. Aqui o vereador dá tapa no outro aqui, ô Marlon, para poder... Cobra-se dia e noite. Hoje não fez esse requerimento devido ao secretário estar aqui. Então, ô secretário, eu acredito que tem que mudar esse projeto do senhor para poder acelerar. Porque 2 meses é muitos dias. Porque o residencial Florença aqui, ó, vai ficar 2 meses no escuro. O pessoal não entende isso não. O pessoal não entende não. Está pagando seu imposto, está pagando sua taxa de iluminação pública, ele quer iluminação pública. O senhor quando vai no mercado, o senhor compra um pacote de arroz e paga, você quer o quê? Um pacote de arroz. Você quer levar ele, né? Então o povo está pagando taxa de iluminação pública. Então eu acredito que eu acho que o senhor poderia fazer essa força-tarefa aí e dar um jeito de resolver essa questão da iluminação pública para que chegue o quanto antes nos bairros.
Vereador Nusbi. Boa noite, presidente, novos colegas. Secretário Wilton, primeiramente, obrigado por ter vindo a essa casa, obrigado pelas palavras, pelas explicações, parabéns pelo seu trabalho e pela apresentação que fez aqui. E também não poderia deixar de agradecer os serviços, igual o senhor diz, do nosso amigo Paulo, que vem desdobrando aí, muitas vezes sendo elogiado, né, Paulo? Mas, enfim, eu tinha duas perguntas. Uma o presidente fez, que foi a do concurso que a gente teve. Infelizmente, não abriu vaga para essas duas secretarias que estão com déficit de mão de obra. E vai ficar aí, continua com déficit, que o ideal seria ter gente o suficiente o tempo todo para a gente conseguir executar esses trabalhos que precisa. O senhor falou sobre os tapa-buraco que vem feito. A gente realmente tem notado esse tapa-buraco na cidade. Eu tenho uma pergunta. Antigamente fazia a compactação dele com sapinho. E eu tenho visto várias vezes essa equipe trabalhando e eu não tenho visto aquele sapinho trabalhando. Ele ainda é nosso, aquilo era alugado ou está estragado, o que está acontecendo? Porque hoje mesmo, vindo para a Câmara, eu vi que vocês fizeram um tapa-buraco aqui perto do Pedrão, mas se o senhor for dar uma olhada lá, teve 2 lugares que passou o pneu, não sei se foi do trator, da carreta, o que foi, mas ficou afundado. Então continuou o buraco com a massa pouca, não sei, talvez era o resto das massas também, não tinha o suficiente. Mas a pergunta é em cima desse sapinho, que eu acho que quando compacta o asfalto ali, eu acho que fica mais, o serviço mais bem feito e demora mais a estragar. Vereador, é o seguinte, o SAP ele existe, ele funciona, a Secretaria da Agricultura utiliza ele nas pontes, a gente não utiliza mais o SAP devido à massa asfáltica que a gente usar ser de excelente qualidade. E não é necessário uma compactação muito forte. O pneu mesmo do trator já é voluntário, ele já consegue fazer. No caso aqui perto da Casa dos Parafusos, né, aqui perto do bolão onde foi feito o tapa-buraco, os meninos, é até uma questão assim, difícil de ser tratada, por quê? Porque o saneado vem, fura, arranca esses bloquetes e faz uma buraqueira na cidade incrível. E fica na responsabilidade da prefeitura cuidar. Então hoje a gente fez essa operação do tapa-buraco ali, e devido a um vizinho do lado de cima ter soltado água na hora que a gente está fazendo a operação tapa-buraco, é até importante falar, todas as vezes que a gente está fazendo a operação tapa-buraco, os meninos da secretaria, eles avisam que a gente está tampando buraco. E o vizinho soltou água na hora. E quando a massa asfáltica ela age em reação, que ela é bituminosa e quente, quando ela age em ação com a água e com o cascalho que fica embaixo, ela dá borrachudo. A gente fala de borrachudo, ou seja, a massa asfáltica ela fica ondulada. Então, nesse caso agora, o que a gente tem que fazer? A gente tem que esperar a massa asfáltica secar por completa, para a gente vir com a outra massa asfáltica por cima e acabar de compactar. Mas a gente tem sim o SAP para poder utilizar. A gente não utiliza também porque os meninos da secretaria, eles preferem utilizar o trator, que a reação, vamos dizer, é a mesma, e os meninos da ponte também utilizam ele. Então, vamos dizer assim, é uma via de mão dupla. Os meninos da agricultura utilizam eles, e porque o nosso maquinário consegue fazer esse trabalho. Ah, sim. Não, porque a gente não tem visto ele e em muitos lugares usa, né? E tem alguns lugares assim também carentes fazendo tapa-buraco, aproveitando o senhor pedindo, principalmente ali em volta da nossa igreja matriz, ali perto da prefeitura. Esses dias eu vi uma senhorinha depois da missa reclamando porque estava um pouco escuro e os bloquetes soltos. Então eu já fiz vários requerimentos nesse sentido, aproveitando que o senhor está aqui pedindo mais uma vez, se for possível, dê uma atenção ali para a porta da igreja matriz, que já está sendo uma praça, né? Mas se puder fazer isso aí, eu te agradeço. E mais uma vez, obrigado aí. Rapidíssimo, presidente. O doutor Rico manifestou o primeiro dia, vereador. Obrigada. Presidente, vereadores, secretário Wilton, agradeço você as explicações aí, parabenizo você pelo trabalho, Paulo César, toda a equipe. Eu queria saber de você aí, o Sinaliza Goiás, já terminou os trabalhos na cidade ou ainda resta alguma coisa por fazer? O Sinaliza Goiás ainda não finalizou, está quase finalizando. O período dele costuma ser de 25 a 30 dias. E o que acontece? As ruas que eram para ser feitas já foram feitas.
Só que o que acontece? Quando sobra uma quantidade, vamos dizer assim, de tinta, porque é tinta, quando sobra tinta que dá para eles fazer mais ruas, eles fazem as ruas adjacentes que estavam do projeto feito. Então eles continuam fazendo algumas ruas aí, porque sobrou material, como se diz, já tem o cronograma feito, querem todas as avenidas e nas esquinas adjacentes, e quando sobrou algum material, eles estão suprindo esse material fazendo nas ruas na lateral das avenidas. Então o projeto ainda não finalizou, eles ainda estão fazendo, e depois eles vão vir com um conjunto de sinalização vertical ainda, que isso é um emplacamento. Eu queria sugerir para o senhor, secretário, um ponto muito perigoso. A Rua Santana, no cruzamento dela com a rua do Centro Social ali. Aquele cruzamento é muito perigoso, que o senhor pedisse a eles para sinalizar aquele local. A outra pergunta é o seguinte, o problema da água na rua aí. É um problema, aqui em Orizona tem uns pontos críticos aí que o pessoal solta a água o dia todo. Aí a prefeitura arruma um asfalto, e a questão de 15, 20 dias o asfalto já acabou, fez buraco, porque o pessoal joga água, e aquela água constante. A Secretaria do senhor tem feito algum trabalho nesse sentido, de orientar o pessoal, e se for o caso, punir, porque eu acho que a população não pode ser responsabilizada por 1, 2, 3, 4 ou 5 indivíduos que despejam a água aleatoriamente na rua. Vereador, esse trabalho é de competência da Secretaria do Meio Ambiente. A Secretaria do Meio Ambiente que realiza esse trabalho. Mas em conjunto com a Secretaria da Infraestrutura, eles realizam esse trabalho. São trabalhos que são feitos, trabalhos volantes, são feitos via rádio, que enviam propagandas volantes mesmo, e nas rádios das cidades vizinhas, a gente pede encarecidamente. E o secretário do Meio Ambiente, juntamente algumas vezes com a vigilância sanitária, eles passam na casa das pessoas pedindo para que seja, como se diz, diminua essa soltação de água nas ruas, assim, que é o que acontece. Mas tem muitas das vezes que o pessoal é recebido assim, com 7 pedras na mão. Na maioria das vezes que o pessoal chega para pedir para o pessoal parar de soltar água, eu já vi gente falar assim, ó, eu não vou parar de soltar água, eu vou continuar soltando água, e se eles me multar, eu tenho dinheiro para pagar, e se me multar, eu vou pagar de novo. Já vi gente falar desse jeito. Então, assim, é uma situação que é muito difícil. Mais uma vez, a gente pede a compreensão da população quanto a essa questão, que, vamos dizer assim, vai do senso e da educação da pessoa, né, também. Vereador Oswaldo. Secretário, já que está sobrando tinta, tem uma série. Você está sabendo que está sobrando tinta, né, na Sinaliza Goiás. E tem uma semana que o Osório ali do Gás falou um ponto aí para mim, eu não entendi muito. Hoje eu entendi. Que aquela rua, onde é o José da Costa, você tem que tomar um pare lá. E eu concordo com ele, porque a Avenida Geneu Teixeira termina ali, né? E muita gente não para. Pensa que a avenida é uma só. Aí o Osório falou para mim, não, eu vou pedir, vou atrás dele, eu tenho certeza que eles estão aqui ainda. Então peço ao senhor, pedir fazer um par lá, muito importante. Entendeu? E, entendendo mais, parabenizar você, pelo seu mapa que você deu para nós aqui, e ajuda até nós a explicar para a população. Né? Ter paciência e que vai chegar um dia para a população ficar 100%. Vereadora Roseli, com a palavra. Obrigada, presidente. Will, eu te agradeço por ter vindo esclarecer aqui para nós. A gente parabeniza ao mesmo tempo. Mas uma pergunta. Você falou, Vossa Excelência disse que tem um número reduzido e ainda estão ajudando aí nessa pintação de muro. Mas os entulhos, então, vai ficar um tempo aí sem retirar? Porque tem umas ruas, né, ali de Boa Vista principalmente, tem muito entulho, muito. Tem entulho seguido assim, ó, não tem como passar nas calçadas. Né? Então, isso aí não tem uma previsão. Vereadora, eu queria até te mostrar nos mapas, mas deu um probleminha, mas no mapa da senhora você consegue ver. Essas áreas de verde foram as áreas que já passaram a iluminação, a operação tapa-buraco e a remoção de entulho. Mas o tapa-buraco já passou em quase toda a cidade, está faltando somente
dois bairros, para dizer a verdade, que é o Santa Maria e o Boa Vista, que ainda não foi feito nem a operação de buraco e nem a remoção de entulho. Os outros bairros, a gente, como você disse, fez de uma forma rápida, mas nesses dois bairros ainda não conseguimos fazer ainda. Então eu acredito que com o Sinaliza Goiás, a gente vai ter aí um intervalo de 10 dias. A gente acredita que já na semana que vem a gente consegue retomar a operação tampa buraco e a remoção de entulho. Certinho, obrigada. E a tinta que sobrou, é o município que compra a tinta? Não, é do projeto. Do projeto? Tá, obrigada. Obrigada, secretário, parabéns pela explanação. Obrigada, presidente. Vereador Ulisses. Boa noite a todos, mais uma vez. Boa noite, Wilton. Wilton, tem algumas perguntas aqui simples, mas que realmente o pessoal tem cobrado uma resposta e a gente precisa passar à população. A primeira delas, em relação, você citou que a Saneago realmente abre alguns buracos aqui na cidade, e eu sou prova viva disso. Tem 2 buracos que foram abertos ali na minha rua, Rua 8, bairro Santa Maria 2, tem quase um ano, e a gente questiona, cobra do Hélio, na época cobrava, que ele era titular da pasta, cobra do presidente do supervisor da Saneago do Arizona, que é o Márcio, e ele me disse que existe uma parceria entre o município e a Saneago, onde a Saneago cedeu essa massa asfáltica para o município e ficou de responsabilidade do município de tapar esses buracos. Eu gostaria de fazer uma pergunta em relação a esses buracos que são abertos pela Saneago, que realmente não tem jeito, são vazamentos d'água, que realmente existe a necessidade de reparo imediato. Como que é o cronograma desses trabalhos, é por bairro, e por que demora tanto, igual na minha rua lá, que tem quase um ano e não é tapado esses buracos, e já é de conhecimento do município. Como que ocorre esse trabalho? Isso, boa noite, vereador. Vereador, esse trabalho de operação tampa buraco, é igual eu disse, ele costuma ser feito 2 vezes na semana. Primeiro que a massa asfáltica ela fica fora do município, mas quando a gente costuma buscar um intervalo de 12 a 15 toneladas, que dá para suprir assim, mais de 15, mas vereadora não se expande. Com 15 toneladas a gente gasta ela em 1 semana e meia no máximo. Em relação a essa parceria da Saneago com a prefeitura, ela nunca existiu. A Saneago ela nunca deu sequer 1 grama de massa asfáltica para o município. Pode ter acontecido enquanto eu não estava na pasta. Mas a partir desse 1 ano e meio que eu estou na pasta, isso nunca aconteceu. Eu posso até estar sendo rude na minha fala, mas eu conversei com o Márcio da Saneago, Márcio, ajuda a gente aí, pelo amor de Deus, que esses buracos aqui. Ele falou, secretário, a gente não tem funcionário para fazer isso, infelizmente. Foi a resposta que ele me deu. Então, como a gente tampa buraco 2 vezes na semana, 2 vezes na semana a gente está tampando buraco e 2 vezes na semana a gente está removendo entulho. E a gente tira um dia da semana para fazer a limpeza geral da cidade, que é nas avenidas, no trevo, na entrada da cidade, que a gente tira segunda na parte da manhã e sexta na parte da tarde. Então, 2 dias na semana para atender essa quantidade de rua que a gente tem no município é muito grande. Mas é igual eu te disse, desde que eu assumi a secretaria, a gente fez um tapa-buraco rápido na cidade e a gente começou a atingir por bairros, que falta o bairro Santa Maria e o bairro Boa Vista. Certo. Outra pergunta, secretário, em relação a esse trabalho que o senhor mencionou que é feito com as ruas não pavimentadas aqui na cidade. O senhor esteve aqui algumas semanas atrás e eu indaguei a respeito da rua 15. Aí o senhor falou, não, amanhã faz lá. E até hoje a rua está lá, pessoal sem condições de entrar em casa. E eu até cito nomes, ali na adjacência da casa do filho do doutor Vilmar Dentista, do Gustavo, do Ivan. O pessoal tem reclamado muito em relação àquelas valas. Foi até objeto de requerimento nos primeiros anos de mandato meu aqui. Atendeu todas aquelas ruas ali de forma discriminada e agora iniciou o trabalho, parou ali na rua 13, salvo engano, está pendente a 14, a 15 e as demais ali sequentes. O que o senhor me diz a respeito desse trabalho e se existe alguma programação para aquelas ruas ali? Em questão de patrulhamento, nas vias que não são pavimentadas do município, dentro da cidade, a Secretaria da Infraestrutura ela não tem nenhum domínio de uma máquina pesada no caso de uma patrola. As patrolas são da Secretaria da Agricultura.
quando se faz necessário fazer esse tipo de trabalho, eu conseguia fazer ele num socorro com uma rede escavadeira ou pedindo ele, que é o secretário da infraestrutura, uma máquina emprestada. E teve algum período próximo agora que o Hélio conseguiu me emprestar a máquina durante um prazo. Esse período que ele me emprestou a máquina, a gente conseguiu fazer quase a cidade inteira, faltou pouca coisa. A gente fez o bairro Paládio, a gente fez o setor industrial, a gente fez ali por volta do setor industrial, entrando no Santa Maria 2 ali, divisa com Florença, a gente conseguiu fazer quase todas as ruas do Santa Maria 2, que é essas que o senhor citou, ficou para trás. A gente parou entre a rua 13 e a rua 14, para ser mais específico. A gente fez a Avenida do Dona Baia e a avenida que chega ali, aquela rua que chega a Bebê, que são avenidas movimentadas demais. Fez o Sol Nascente. Faltou somente o setor Bela Vista e 4 ruas do setor Santa Maria, que no caso essas 4 ruas que o senhor citou. Mas assim que a gente tiver novamente a máquina na cidade, que eu consegui pegar essa máquina emprestada da Secretaria da Infraestrutura, a gente vai estar terminando esse serviço, que faltam poucas ruas, graças a Deus. Vamos finalizar, doutor Lino? Presidente, desculpa aí, né? Ficou só uma pergunta aqui, secretário. Em relação ao Sinaliza Goiás. O senhor sabe informar se todas as escolas públicas e particulares houve a pintura da faixa em frente às escolas ou não? Nas escolas do município, do estado, em referente às questões das escolas particulares, elas já haviam quebra-mola e faixa de pedestre. Mas a gente pediu o reforço do Sinaliza Goiás na porta das escolas. Ainda, se eu não me engano, falta, se eu não me engano, 2 escolas ainda para ser feita na porta, mas as outras já foram feitas sim. Prontinho, só isso? Senhor secretário, só a título de informação, a Saneago, quando ela começou a furar buraco aí no município, quando a gente assumiu esse mandato, eu tive procurando o pessoal da Saneago, existe sim um documento, tá? Que reza que a Saneago tem que passar essa massa asfáltica e o município entra com a mão de obra. E eu presenciei a Gisele passar massa asfáltica para poder tampar alguns buracos no município. Inclusive ali próximo da minha casa, ali, quando eles desceram, abriram uma vala, a Saneago tampou e cedeu massa asfáltica também para tampar ali perto do Júlio Motos. Eu acho que o vereador Oswaldo deve lembrar daquele trecho ali que foi tampado uma vez, vereador, acho que o senhor ajudou lá. Aquela massa asfáltica foi cedida pela Saneago. A massa asfáltica que a Saneago mandava era uma que vinha num saquinho, você lembra, vereador? Igual o saco de cimento. Igual o saco de cimento, exatamente. Então, assim, só a título de informação, que a Saneago cedeu sim, e eu tenho o projeto lá, eu tenho a lei lá no meu escritório, uma hora eu vou ceder ela para o senhor poder dar uma olhadinha, que há sim uma parceria do município nessa questão aí, dessa massa asfáltica e esses buracos do município, né? E outra questão, o senhor citou aí, o senhor falou que o Hélio, que é o secretário de infraestrutura. Agricultura. Então eu sou de Cerrados. Agricultura. Infraestrutura Porque eu fiquei meio perdido aqui, que eu não estou entendendo mais nada, mas é isso aí. Então, é isso aí que o senhor tem trago para a gente. A população aí deve estar assistindo e vendo aí qual que é o trabalho de vocês, não compete a nós, não temos força para mudar a rota de vocês, porque se nós tivéssemos força, de fato, nós íamos mudar, né, vereador? Porque não condiz com o que a população quer no momento. Eu entendo que acredito que vocês veem o norte e veem que vai resolver o problema lá na frente, mas eu ainda teclo aí que tem que ter um caminhão fazendo a cortina de emergência do povo aí. Tem gente que vai ser contemplado para essa iluminação pública nossa aí daqui 2 meses, né? Vocês estão fazendo a troca por LEDs, mas como eu disse, tem pessoas que não tem lâmpada na rua, falta 7 lâmpadas. O Paulo sabe, já falei com o Paulo, já procuraram ele. Paulo se bota sempre pronto para ajudar. Quero até te agradecer, viu, Paulo, aqui, porque você sempre fala na hora, vamos lá, e acaba que a gente não consegue tudo que a gente quer, né, Paulo? A gente se esbarra nos problemas aí para frente e não chega lá. Mas o município ainda vai ter que mudar muito aí, nosso gestor vai ter que mudar o entendimento aí, para poder chegar num ponto positivo, né?
ano e a gente segue. Não, exatamente. O senhor quer falar? Pode falar. Pode filma lá o que ele quer falar. Respondendo a pergunta do senhor, da questão da massa asfáltica, a massa asfáltica provavelmente deve ter sido na época que ele era secretário da Infraestrutura. Ah, sim, mas só nessa parte. Mas a questão da denominação foi um plano que a gente, quando foi criar, foi um plano criado e determinado pelo prefeito. Assim como todas as áreas, o prefeito é o gestor municipal máximo, o grau máximo, nós secretários seguimos à risca o que o nosso prefeito passa. Só a título de informação, eu gosto de deixar todo mundo, a população nossa, informada. Isso aqui é um plano do prefeito e vai se concluir da forma que ele entende melhor. Nós temos que cobrar. Eu tenho batido na mesa aqui, cobrar, todo mundo aqui sabe, todos os vereadores têm feito requerimento para iluminação pública, não vão parar de cobrar até que chegue lá. Mas é um plano do prefeito, eu não tenho autonomia para mudar a rota dele, senão a gente ia dar um jeito, mas não tenho. Então, aí cabe aí a população avaliar, né? Aí fica aí por conta da população, né? Porque nós estamos tentando. Inclusive, o secretário veio até aqui foi por causa disso. Porque o que nós temos levado de chibatada aí em questão de iluminação pública não é brincadeira, né? Então é isso, secretário. Gostaria de agradecer a sua presença. Quero dizer ao senhor que não vamos deixar de cobrar. Não vamos deixar de cobrar. Na hora que nós entender que nós temos que falar aqui, criticar e falar mal aqui, nós vamos falar. Falar mal no bom sentido. Não é falar mal da sua pessoa. Né? É como eu vendo veículos, alguém pode falar, ele vendeu um carro ruim. Se for ruim, é ruim. Vou dizer nada. É ruim. Né? Se é bom, é bom. Então, agora, esse plano aqui ainda não concordo com ele. Quero dizer aqui, deixar bem registrado ao senhor prefeito aqui, que eu não concordo com ele, que o povo está cobrando muito, eu acredito que tem que ter um caminhão aí atendendo as emergências do município. Né? E vamos trabalhar. E nessa questão aí dos funcionários, eu fico tentando só entender o porquê. Se o município é tão grande, tão cobrado pela infraestrutura, nós temos só 6 funcionários. Tinha que ter colocado aí esse pessoal do serviço para ação para fazer o concurso público aí. Então eu fico sem entender. Hoje a prefeitura, como o vereador Lasmin já tem falado aqui, nós fez um levantamento aí, tem muitos contratados, até o dobro da gestão passada, eu vou dizer o dobro. Então o que acontece? E a infraestrutura, que é uma das mais cobradas do município, com 6 colaboradores, onde deveria ter aí seus 20, né, para poder dar conta de atender o município. Fica o meu questionamento. Esse é o meu questionamento. Por que se contrata tantas pessoas em outras áreas, mas na infraestrutura só tem 6 funcionários? Esse aí vai ficar meu questionamento. E vamos bater firme em cima disso aí. Agora para frente. Obrigado, secretário. Deus abençoe. Pode, eu posso te agradecer também. Vou te agradecer, depois você agradece. Então, mais uma vez, eu agradeço a todos pela presença aqui, a todos que estão aqui nessa casa, a todos os ouvintes. Mais uma vez, muito obrigado. E mais uma vez, a gente está aqui sempre para somar com o município, para trazer coisas boas para o município e fazer o que a gente pode fazer de melhor. Eu falo que isso é administração. Cada administração trabalha de uma forma e age de uma forma. Exemplo, tinha uma administração, ela trabalhou de uma forma, a população não gostou, tirou. Nós estamos lá trabalhando, administrando da nossa forma. Então, é assim que a gente faz, é assim que a gente quer e fazer a cidade melhorar cada dia. Então, mais uma vez, obrigado, Roseli, obrigado, Nadiva, obrigado, presidente Flávio, obrigado, João Lucas, Osvaldo, Ulisses e Rila. Lamento o senhor Zico e o Vino não estar aqui presente, mas estendo os cumprimentos a eles também. E peço mais uma vez, continuo cobrando sim, porque quanto mais vocês cobram, mais a gente tenta fazer e mais a nossa cidade melhora. Obrigado, secretário, mais uma vez.